esse sentimento cosmopolita que Campina Grande tem, né? Essa vontade, esse anseio de ser Nova York, não é? Que Campina Grande tem, essa característica de entreposto, não é? De eixo, não é? De Carrefour, de cruzamento do Nordeste, cidade que recebia afluxos de todas as regiões, né? Cidade da... Até o início do século XX, Campina Grande não se diferencia de nenhuma urbe, vamos dizer assim, ao redor, né? Um papel tão proeminente como vai acontecer a partir principalmente de 1907, né? A ponta de trilho vai possibilitar que Campinas se torne, com o tempo, devido à sua localização geográfica, um polo de beneficiamento de algodão. E com o passar das décadas, ou seja, 10, 20, 30, 40, a cidade ela ganha um volume de importância muito grande. E aí a gente tem um elemento muito importante nessa construção de uma cidade, e até da imagem, da autoimagem que ela tem, a partir da ligação que Campina vai ter com o Recife. Clãs familiares, né, vão protagonizar um certo imaginário sobre o município. E que imaginário é esse? Uma cidade-mãe, uma cidade que recepciona muito bem aqueles que vêm de fora, construir a ideia da cidade do trabalho, ou seja, das oportunidades. E dentro desse mesmo discurso, você vai observar, até pelo nome da cidade, Campina Grande, né? A localização, o fato de estar acima, num planalto da Borborema, né? É a ideia da grandeza. Campina é a cidade do melhor São João do mundo, do melhor São João do mundo, da melhor micarande, ótimas festas, não tem o que reclamar. Campina é o sinônimo de povo trabalhador, povo hospitaleiro, uma cidade boa. Campina, nós te amamos! Aquela velha Campina, ela não existe mais, né? O que há é um imaginário e uma elite que se ressignificou, né? Criando uma ideia muito positiva dos bons velhos tempos, que isso é uma questão muito presente no conservadorismo, que é a ideia de que Campina teve um momento áureo, ela continua muito bem hoje, mas ela teve um momento áureo no ciclo do algodão, com esse contato com o Recife, trazendo as novidades que vieram da Europa, né? Eu costumo dizer sempre que as pessoas que estão naturalmente na política, quando a gente olha principalmente esse ambiente aqui, eu costumo sempre dizer, a impressão que eu tenho é que atrás dessas cadeiras aqui estão sempre os nomes das famílias, só muda o primeiro nome. A gente vem já de há muito tempo sendo administrados por famílias, né? Seja a família Cunha Lima, seja a família Vital do Rego. Então veja, eu estou contando aqui pelo menos desde 1996, né? A gente não tem não tinha uma candidatura de fato representativa desse campo progressista. E entra Bolsonaro, aquele bicho-papão, como é que vai ser? Romero Sagaz ficou do lado de Bolsonaro para que os recursos não fossem cortados. Tomei a decisão de votar no próximo domingo em Jair Bolsonaro. As circunstâncias, a relação harmônica, o grau de conhecimento que tenho com ele, não apenas como deputado federal, visitas que tive em Brasília, onde pudemos ter a oportunidade de conversar sobre questões importantes, estruturantes para o Brasil. Campina Grande, uma cidade imensa, capital do Nordeste, eu digo assim, eleger Bolsonaro aqui. Romero ficou em alta. E essa amizade permaneceu, o Romero é muito tratável e caiu nas graças também de Bolsonaro. O que eu posso falar do Romero Rodrigues? Desde a primeira vez, se não me engano, aí 16, 17, eu estive com ele aí em Campina Grande. Me tratou muito bem. Tivemos, na ocasião, uma festa junina que estava acontecendo aí. Me levou lá no Arraiá.
Hoje nós temos Bruno Cunha Lima, que se elegeu, repito, com a popularidade, o índice de aceitação estrondoso de Romero Rodrigues, mas não tem dado valor. E eu disse e volto a repetir, eu não vou ter inveja, vou ter muito orgulho de Bruno, prefeito dessa cidade, porque ele vai trabalhar e vai trabalhar de forma dedicada, vai trabalhar e vai trabalhar muito. O Bruno não se declara bolsonarista, embora algumas ações dele, sobretudo quando Bolsonaro chega, aí ele se apresenta como tal. A política de lockdown não se comprovou efetiva em nenhum lugar onde foi aplicada. E, aliás, se fosse efetiva, nós não estaríamos, o Brasil inteiro não estaríamos vivendo, não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo agora. E começou essa formação, 2008, 2009, 2010, principalmente, dá um boom. As pessoas começam a falar mais sobre direita e esquerda. Tem cara que vai jogar bola, né, rapaz? Magrinho assim. Ei, bom dia. Presidente. Lá de Campina Grande, viu? Das Paraíba? É. Tem um cara da peste comigo da Paraíba que trabalha comigo aqui. Presidente, bom dia. Porque essas páginas que começaram a surgir em 2014, 2015, 2016, a candidatura do Bolsonaro ainda não estava ainda estabelecida. Muito menos o nome dele estava sendo cogitado seriamente pelas pessoas moderadas da direita, né? Isso foi, então, um processo longo, que começaram com página, por exemplo, Bolsonaro Opressor, né, que aí a gente pode fazer uma ligação com o Técio Arnaldi, que começou com todas essas páginas de mitificação da imagem do Bolsonaro, e eles usavam muito a trollagem e os memes, né, que é típico da alt-right também. Um assessor direto de Jair Bolsonaro foi apontado como um dos líderes da rede de contas falsas derrubadas pelo Facebook. O nome dele é Tércio Arnaldi Thomas e ele atua como consultor do gabinete do presidente, com um salário mensal de aproximadamente R$14 mil. A presença do Tércio foi para o Rio de Janeiro, foi tentar a vida lá fora, menino inteligente, caiu nas graças do bolsonarismo. Bolsonaro não tinha nem assessor e Tércio passou a fazer essa parte, um assessor oficial para a imprensa. Olá, amigos de Campina Grande, Paraíba. Jair Bolsonaro, estou com o filho da terra aqui, o Tércio. Aproveitar o momento, né? Que você sabe o carinho e consideração que eu tenho com vocês todos aí. Parabenizá-los pelos seus 156º aniversário. Valeu, Campina Grande. Até um dia, se Deus quiser. Fala, Tércio. Parabéns, Campina Grande. Valeu, Claro, há uma leitura individual dele em relação a esse movimento. A questão de usar memes que até então eram figuras da esquerda para se comunicar. E a questão de radicalizar o discurso mesmo, que é uma das principais medidas que esse pessoal tomou. Olá, amigos da Paraíba. Aqui o Bruno Roberto à minha direita, o Tércio à esquerda, os nossos pré-candidatos ao Senado Federal, titular e o nosso primeiro suplente. E Lucas Salles é aquele cidadão que entrou não de paraquedas, entrou pelo profissionalismo. E ai de Bolsonaro, se não tem encontrado Lucas Salles. E aí acredito que através de Julian Lemos, que se dizia coordenador da campanha de Bolsonaro no Nordeste, surgiu o nome de Lucas para tomar conta do marketing da campanha, porque ninguém das grandes agências queria entrar no que naquela época parecia um barco furado. Ou não acreditavam em Bolsonaro, ou o dinheiro era curto. E só uma agênciazinha, e aí com todo carinho digo que a agênciazinha, a de Lucas, poderia ir aceitar um trocadinho. Se você não sabe, eu vou dizer agora, ele é pré-candidato a governador do Distrito Federal, pelo partido de Emael, partido da Democrata Cristão. Eu sou o professor Lucas Salles. Venha com a gente construir essa história. Siga as nossas redes sociais, participe, dê ideias, sugira. Vamos fazer diferente, melhor para a nossa gente. E sempre com Deus. São três os marcadores fundamentais que primeiro aproximam a classe médica, e nós estamos entendendo a classe médica a partir das suas instituições de representação, a partir das suas instâncias de representação. Então,
o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais. Não esqueçamos que o Conselho Federal de Medicina escreveu uma carta de apoio à candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Não esqueçamos que esse mesmo conselho manifestou repulsa a candidaturas do PT ao governo federal. Então, esse Conselho Federal de Medicina, e não só o conselho, a Associação Médica também, neste momento, ali de 2018, eles estavam em certa harmonia no que diz respeito às posições político-ideológicas da categoria. Porque nós gostaríamos de ser a voz dos médicos brasileiros dentro daquela CPI, para que nós possamos colocar de uma forma muito clara para os senhores senadores qual é a posição dos médicos brasileiros em relação à Covid. A Annelise, a doutora, não é campinense, uma figura muito inteligente e que aproveitou o vácuo que a política oferece em certas ocasiões. Ligou-se a Arthur Bolinha, candidato a prefeito de Campina, ela candidata a vice, depois houve um impedimento, mas isso aqui não vai ao caso. Nesse intervalo, ela esteve em Brasília, numa reunião de médicos, aquele programa federal Mais Médicos. Eu sou Annelise Meneguesso, médica endocrinologista e conselheira federal de medicina pelo estado da Paraíba. Eu faço parte do grupo que compreende mais de 10 mil médicos ao redor do Brasil que defende o atendimento precoce na Covid-19. Insistindo um pouco nessa ideia, eles não são peritos de nada, no fundo, né? Não são peritos do ponto de vista da medicina. O Eduardo Leite, o Raíssa Soares, ou outros, que nem foi candidato e tal, são pessoas que são um pouco periféricas, não são, por exemplo, o Mandetta da vida, um Caiado, e outras lideranças que conseguiram converter o seu capital de médico em um grande político institucional. Campina Grande, depois nós vamos encerrar aqui. Nós vamos falar só pelo conselho. Na verdade, boa tarde, sou Annelise Meneguesso, sou conselheira federal de medicina pelo estado da Paraíba. Eu estou aqui junto com o Dr. Luiz Guilherme, que é conselheiro federal de medicina pelo estado do Rio de Janeiro. E a gente veio ressaltar alguns pontos que vocês falaram, que sempre a gente lutou pelo atendimento precoce. A gente falou aqui o nome de muitas drogas, mas a gente tem que sempre frisar que o atendimento ele é muito mais abrangente do que apenas droga A ou droga B. A gente não quer fazer apologia a nenhuma droga, mas a gente quer que o paciente tenha realmente o direito de ser diagnosticado precocemente e ter realmente seu tratamento instituído precocemente de acordo com cada fase da doença. Quando ela volta para cá, as fotos já em toda a mídia, ela e a grande imprensa dizendo que ela integrava o gabinete paralelo. E ela desmentiu, disse não. Né? As igrejas com celebrações ao ar livre e sem poder celebrar, fechadas, né? Assiste pelo YouTube, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Ali é a casa de Deus, você está ouvindo, você receber, no caso, eu sou católica, você receber o corpo de Cristo é diferente de você estar assistindo em casa. Então, como é importante para quem tem fé frequentar o templo religioso. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, acontece paralelamente à agitação do tradicional carnaval brasileiro, um evento ímpar. Há 15 anos, se discute espiritualidade, ciência, filosofia e arte, num evento que se consolida em sua individualidade e importância ao reunir representantes de diversas correntes de pensamento para um diálogo fraterno, buscando saídas e convergências para clarear os caminhos da humanidade. Desde 1999, acontece em Campina Grande um dos mais importantes eventos cristãos do país. Campina sempre teve um número de cristãos muito grande, né? Porém, os católicos vão diminuir, os protestantes vão aumentar, né? Você vai ter um crescimento grande dessas ordens religiosas, criadas até, inclusive, aqui em Campina Grande, e essa conexão com a rede, né, de evangélicos em todo o país, que vai levar a se tornar talvez o grande evento evangélico do Brasil hoje, é o evento ocorrido aqui em Campina Grande, né? E isso tem muito a ver também com o crescimento do conservadorismo na cidade, né? Dessa religiosidade exacerbada, certo? E com uma pauta moral, inclusive até certa agressiva. Inclusive hoje é dia da consciência cristã em Campina Grande, você sabia disso? Com a propositura do vereador Saulo Noronha, Deus abençoe. Assim como esse espaço aqui, né, é reservado para a consciência cristã, inclusive foi sancionado pelo prefeito Romero, propositura do vereador Alexandre Pereira, Alexandre do Sindicato, porque por muitos anos, né,
E em algumas ocasiões já nos quiseram desalojar aqui do Parque do Povo. Mas hoje é lei. Para tentar tirar espaço, tem que votar uma lei na Câmara dos Vereadores e ser sancionada pelo prefeito. Eu espero que isso não aconteça jamais. Começa a haver um confronto, até porque a espacialidade dos dois eventos era muito próxima. Um era no Parque do Povo, o outro era no Teatro Municipal. E você teve momentos de agressão, né, de conflito, de tensão, o que demonstra que havia uma disputa, né? Então eu acho que esse evento é uma dessas coisas extraordinárias que aconteceram num país como o Brasil. Sei lá, não existe outro igual, certamente que não. E Campina Grande é um lugar já predestinado, porque no passado essa cidade, esta região da Borborema, era um ponto de encontro de todas as rotas das viagens, das tropas, das caravanas. Já existe aqui rolando uma energia de convergências e de encontros. De um evento original criado com o apoio da prefeitura, que vai perdendo o apoio, não só da prefeitura, mas do governo do estado, e um evento que vai ganhar todo o apoio político, logístico, midiático, não só pela boa gestão que é feita, é um evento muito bem organizado, talvez um dos mais organizados, mas também pelo apoio público. O mundo está tremendo. Como movimentos de placas tectônicas, o relativismo moral, os radicalismos ideológicos, a corrupção sistêmica, o ataque à família e à vida humana estão sacudindo os pilares da sociedade como conhecemos hoje. 24ª Consciência Cristã, de 24 de fevereiro a 1º de março de 2022, em Campina Grande, na Paraíba. Começando pela cidade, que a gente pode observar que há um crescimento desse reacionarismo, né? Desde a exibição de outdoors, como já aconteceu, contra as relações homoafetivas, até a questão da guerra cultural contra o marxismo em escala global, né? O conservadorismo em Campina Grande está assumindo as rédeas da cidade. O conservadorismo na Paraíba está assumindo as rédeas desse estado, porque é bom que se fale. Das pautas que a gente considera que são importantes, que talvez a gente tenha enfrentamentos, não sei, estou contando assim dentro da perspectiva e daquilo que a gente sabe do quanto a cidade ela é conservadora, e isso aqui também acaba sendo uma expressão, né, desse conservadorismo que a gente vive. Tem pautas que a gente sabe que com certeza elas serão apreciadas, mas talvez não sejam aprovadas, encaminhadas em afins, que são pautas que dizem respeito, por exemplo, ao direito das mulheres, ao direito das juventudes. A gente sabe o quanto ainda há um descrédito. Em 2018, foi aprovada uma lei municipal de autoria do então vereador Pimentel Filho, sancionada pelo então prefeito Romero Rodrigues, que resumidamente proibia o ensino de ideologia de gênero nas escolas da cidade, né? Com cartazes e apitos, mais de 300 pessoas estiveram na Câmara de Vereadores de Campina Grande na última sexta-feira, 15 de junho, em uma audiência pública para discutir o projeto de lei que proíbe o ensino da ideologia de gênero nas escolas do município. Nosso projeto é constitucional, baseado em estudos científicos. A ideologia de gênero não tem nenhuma base científica que sustente ela. Então, o que nós não queremos é que transforme nossas escolas em laboratórios, nem muito menos transformar nossas crianças em cobaias. O trabalho das igrejas hoje aqui, a presença de vocês, a presença da Assembleia de Deus foi fundamental nesse projeto, o apoio do pastor Daniel Nunes, das igrejas cristãs, católicas também, as suas comunidades no dia de hoje, nessa tarde na Câmara do Vereador, tudo isso foi muito importante para que essa pressão faça com que os vereadores não recuem diante da pressão que está vindo externa. É uma coisa impressionante, só mostra ainda do nível de desconhecimento, mas ao mesmo tempo traz uma perversidade muito bem marcada nisso, sabe? Porque eu acho que quanto menos você debate determinadas coisas, mais os problemas que ficam ali fervilhando nos espaços, menos eles vêm à tona. Vamos apreciar logo o projeto de número 04, de autoria do vereador Valdemir Santana, que denomina de Olavo Luiz Pimentel de Carvalho
Filósofo Olavo de Carvalho, uma das novas avenidas de Campina Grande, da outra providência. O Instituto Borborema, ele surge, né, ali algo entre 10 anos, algo entre 9 e 10 anos atrás, mas ele tem raízes um pouco anteriores, né, e grupos de jovens integrados às mídias sociais, um pensamento, eu diria, cristão, né, quase ultracristãos. O Instituto Borborema é um think tank de direita, conservador, cuja finalidade é tornar acessível para a maior parcela possível da população um método de formação que tem como base o ensinamento de Olavo de Carvalho. Se você pega, por exemplo, esse pessoal do Instituto Borborema, tem alguém no Congresso capaz de discutir com eles? Tem alguém no STF capaz de enfrentar uma discussão com um dos meus alunos ali do Instituto Borborema? Não tem. Então esses grupos de jovens que vão se embrenhar junto, vão se confundir em Campina com o olavismo, né? Ali quando o Olavo de Carvalho, que é o guru, né, dessa geração, acaba dentro dessa seara do crescimento do conservadorismo em Campina Grande, acaba ocupando um espaço muito maior do que o imaginado, né? O contato com o Olavo de Carvalho foi uma cura. Mas uma cura de quê? A resposta a essa pergunta abre o caminho para compreender todo o Instituto Borborema. E eles reivindicam uma identidade campinense. Reivindicam essa ideia da cidade da inovação, a cidade, uma cidade conservadora, com ideais cristãos. E abrir os olhos não é só você chegar agora na eleição e dizer assim, vote em Bolsonaro. Claro, todo mundo tem que votar contra Lula e votar em Bolsonaro porque é o que tem à disposição. Eles não querem ouvir o diferente. Eles querem rejeitar o diferente. Então, na cabeça deles, eles já partem de um ponto onde eles atingiram um nível intelectual tão avançado que ninguém nunca na humanidade atingiu ou atingirá, que eles são capazes de colocar esse conhecimento deles para toda e qualquer pessoa. A universidade é uma instituição criminosa, ela vive de roubar dinheiro público e gastar para fazer besteira. Não é um problema apenas político, como antigamente você podia dizer que havia o negócio do viés esquerdista, mas agora o viés não é esquerdista, agora o viés é sexual, né? É sexo e maconha e cocaína. Não é nenhuma surpresa que eles tenham abraçado de maneira tão entusiasmada a Jair Messias Bolsonaro. A gente percebe que certas ideias deles são um pouco fora, né? Fora de contexto, né? Eu considero até não só reacionárias, mas arcaicas mesmo, sabe? Qualquer um desses institutos que você pesquisar, eles sempre, em relação ao substantivo, eles obrigatoriamente têm um adjetivo verdadeiro. Pensamento, verdadeiro. Leitura, verdadeira. Educação, autêntica. Aprendizagem, verdadeira. É uma certa ingenuidade. A burrice é uma doença que nos paralisa. A burrice nos paralisa. Então nós temos de tratar a burrice como o que ela é, uma doença. E nos tornar mais inteligentes. E os remédios estão aí. Os remédios estão aqui, ó. Ó São Tomás aqui. Os remédios estão aqui. Os remédios estão numa aula como essa. Nós temos de começar a desenvolver a nossa inteligência. Parar de ser burro. Numa nota, se me permitirem, com algum bom humor, eu recordaria que Campina Grande, na década de 1970 e 1980, foi palco de um grupo religioso, os Borboletas Azuis. E os Borboletas Azuis, o líder dos Borboletas Azuis, anunciou de maneira solene que haveria um dilúvio. E esse dilúvio levaria ao fim dos tempos. O dilúvio aconteceria no dia 13 de maio de 1980. Não ocorreu. Felizmente, senão não estaríamos aqui. E
não houve a dissolução do grupo, curiosamente. O líder teve uma outra visão, ele também era médium. A razão pela qual não veio o dilúvio e o mundo não acabou é que precisamente a força positiva deles e a força do pensamento deles, ao terem intuído que o mundo acabaria, fez com que o dilúvio não chegasse e o mundo não acabasse. Portanto, eles se tornaram mais aferrados à crença e dela não se desligaram. Eu posso apenas com bom humor recordar o caso da seita dos borboletas azuis e recordar que tudo no mundo passa. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Não é religião, não é política, é o nome de Jesus. Porque Campina ela une dois elementos interessantes. Ela é provinciana e ela é cosmopolita. Eu acho que Campina ainda precisa ganhar uma conotação de identidade de outros grupos, né? Demonstrando essa diversidade que nós somos. Eu acho que Campina não se conhece. A impressão que eu tenho é essa. A cidade de Campina Grande nasceu da feira que tem representado o principal motor de propulsão econômica da vasta região, que tem Campina Grande como centro e se estende até os confins de Pernambuco e do Ceará. Situada nas bordas orientais do Planalto da Borborema, a grande Campina verdejante dos fins do século XVII começou por servir de pouso aos boiadeiros que se dirigiam ao litoral. Situada numa região propícia à cultura da mandioca, logo surgiram as primeiras grandes casas de farinha que vieram definir o povoado como um centro comercial da mandioca na sua primeira fase. Campina soberana defende hoje a liberdade individual do brasileiro. O Brasil que não se rende a comunista, a quem quer destruir a nossa soberania. O que Vossa Excelência falou, né, enxofre, isso soa um pouco mal, mas na verdade o presidente espiritual do PT e do PCdoB é Lucifer. Como é que você convence toda a humanidade inteira a aceitar vacinas que são tremendamente questionáveis? Alô, presidente Bolsonaro, estamos aqui todos os grupos de direita reunidos em Campina Grande. Disseram que não ia dar ninguém, e aí a gente vai mostrar pra vocês. Campina Grande autoriza ou não autoriza? Não está autorizando, presidente!